tarde, boa noite, caros amigos. Continuando o estudo sobre as práticas abusivas dentro do mercado de consumo, dentro da relação de consumo protegida pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Vamos continuar, senhores, no estudo dos incisos, elencados no artigo 39. Para tanto, vamos compartilhar a nossa tela para entrarmos no primeiro tópico dessa aula em continuidade dentro do estudo ainda das práticas abusivas na relação de consumo. Então, vamos iniciar essa aula no inciso 7º. Bom, senhores, o que seria o inciso 7º? Repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Então, aqui o fornecedor, meio com aquela intenção de vingança, ele passa informações para os demais fornecedores de forma depreciativa daquele consumidor que, porventura, o denunciou, lhe prejudicando, obviamente, mas aqui o consumidor realizou uma denúncia legítima dentro do exercício regular dos seus direitos de consumidor, protegido pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Perfeito? Aqui está protegido, não está tendo nenhuma atitude ilegal. Então, aqui, o inciso 7º trata da informação depreciativa, ou seja, quando o fornecedor repassa para outros fornecedores ou qualquer outra pessoa informações que diminuam o valor do consumidor, a índole e a moral do consumidor, diminua a moral, o valor, a índole, mexam com o direito da personalidade do consumidor, denigre a sua imagem, e meio que aquela chamada, ele queima o filme do consumidor perante a terceiros e perante aos fornecedores, porque, porventura, o consumidor exerceu o seu direito, e provavelmente prejudicou esse fornecedor. Então, aqui, esse inciso ele vem ressaltar que essa prática do fornecedor a título de vingança é abusiva, constatando isso. Trata-se de uma prática abusiva. Perfeito, senhores? Vamos lá, inciso 8º do artigo 39. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, comento. Então, o fornecedor, ele insere no mercado de consumo um produto que ele não se submete à norma desses órgãos fiscalizadores. Imagine um fornecedor que irá colocar produtos alimentícios e ele não observa as normas técnicas de higiene, regras de conservação para o produto ser consumido bem conservado, armazenamento, etc. Aqui há um desrespeito às normas técnicas para o devido consumo. É a observação das normas técnicas vinculadas à permissão de comercialização adequada dos produtos e serviços. Então, obviamente, se existem normas técnicas, é para justamente haver a comercialização de serviços e produtos de forma adequada. Então, o fornecedor que desrespeita essas normas, ele pratica um ato abusivo, prática abusiva, conforme esse inciso 8º do artigo 39. Iniciando o segundo tópico desta aula, vamos para o inciso 9º, senhores. Inciso 9º. Recusar venda de bens ou prestação de serviço diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Aqui, senhores, o inciso 9º, ele não pode ser confundido com o inciso 2º. O inciso 2º, ele tem a ver também com recusa do fornecedor de vender bens. Mas lá o exemplo correto, no inciso 2º, é aquele bem que está na prateleira de um supermercado, aquela roupa que está na vitrine, e pelo fato de não ter mais no estoque, e o vendedor não querer, o fornecedor não querer tirar da vitrine aquele produto, justamente para continuar atraindo o consumidor, achando que existe aquele produto para venda, ele entra e continua com aquela publicidade daquele produto. Recusar a venda daquele produto por ausência de estoque é abusivo. Esse é o melhor exemplo do inciso 2º. Então, o inciso 2º não pode ser confundido com o inciso 9º, porque o exemplo que eu dei lá no inciso 2º, na verdade,
ele se adequa ao inciso 9, quando o aplicativo de transporte recusa atendimento quando o consumidor, né, pede um aplicativo, né, Uber 99 pede, né, um automóvel, um aplicativo de transporte, e o motorista, ele porventura, ele nega a corrida, porque você está em um local de trânsito. Normalmente é assim que funciona. Obviamente, se estiver em um local perigoso, ele tem um fundamento, mas quando não for o caso, essa negativa de corrida é abusiva, conforme o inciso 9, não o inciso 2º, perfeito, senhores? Não vamos confundir esses incisos que são bem semelhantes. Tá? E um outro exemplo aqui que cabe ao inciso 9 são lojas que recusam formas de pagamento. Tá? É abusivo. Então, obviamente, não vai ser abusivo, tá? Respeitando também a transparente, a prévia informação, quando uma loja deixa uma placa. Tá? Não aceitamos cheque. Senhores, cheque sem fundo é algo muito viável de acontecer. Então, nenhum estabelecimento é obrigado a aceitar algo que não seja visto, de pronto pagamento. Então, se seria abusivo, ele, porventura, recusar dinheiro. Não aceitamos dinheiro. Isso é abusivo. Tá? Agora, não aceitar cheque é viável, porque existe um fundamento por trás disso. O cheque é algo perigoso para o fornecedor, porque ele pode vender um produto e não receber. O cheque não tem garantia, não tem credibilidade imediata. O cheque pode ser emitido sem fundos. Então, o consumidor, o fornecedor aqui, ele deve ter uma garantia. Então, o que ele não pode aqui, dentro do exemplo, seria recusar a venda de produtos com dinheiro, moeda nacional. Isso é abusivo, perfeito? Inciso 10º. Bom, elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Esse inciso 10º, tá? Eu vou até contar uma história particular. Muitos anos atrás, eu estava, na época da minha formação ainda acadêmica, estava, acho que na 7ª série, 8ª série, e tinha uma cantina na escola que o dono da escola, né, vendia, ele era proprietário da cantina da sua própria escola, obviamente, e ele vendia lanche na cantina. E um belo dia ele decidiu, na época, o hambúrguer custava R$1, e ele, por mera liberalidade, sem qualquer fundamento, decidiu aumentar para R$3 o hambúrguer, à época. Então, naquela época, muitos anos, na década de 90 ainda, né? Eu nem especialista em direito do consumidor era, mas não sei por que já tive esse raciocínio que tratava-se de algo abusivo. O que eu fiz para combater essa abusividade? Eu juntei os meus amigos, né, e informei, bom, já que ele aumentou sem justa causa, o que a gente faz? A gente vai ao supermercado e no recreio amanhã cada um traz um lanche da sua residência e ninguém consome no bar dele. E vamos ver se isso vai manter. Oferta, demanda. Se todos os consumidores tivessem o poder, a ciência do poder que ele tem no mercado de consumo, essas práticas abusivas se encerrariam. Então, nessa época, eu já tive uma sacada muito inteligente, que, inclusive, né, o dono surtou, né, quis até me dar advertência, eu estava dentro do exercício regular de um direito do consumidor, vez que o CDC já estava em vigor à época. Bom, eu não sou obrigado a consumir, primeiro, não sou obrigado a consumir na cantina. Segundo, já que você eleva o preço sem justa causa, você me dá o direito de não consumir e consumir de forma que caiba no meu bolso. Bom, então eu juntei os amigos, a gente fez um lanche, né? Cada um comprou o seu lanche e a gente não consumiu. Então, elevar o preço sem justa causa, tá? Ela é abusiva. A gente verifica essa situação, quando a gente verificou, né, essa situação no início da pandemia, quando a venda de álcool em gel e máscara estava muito elevado o preço, né? Não tinha justa causa para isso. É uma prática abusiva. Então, outro exemplo aqui. O estabelecimento cobra mais caro, tá? Ele eleva o preço de forma injustificada pelo produto, se ele for pago por cartão de crédito. Isso acontece muito. Né? Olha, se você pagar com cartão de crédito, o valor do preço do produto será mais caro. Abusivo, inclusive o STJ já determinou que essa prática é abusiva, mas infelizmente a gente se depara ainda, nos dias de hoje, com diversos estabelecimentos violando esse dever jurídico, né? Violando essa questão, e obviamente essa prática ela é abusiva, conforme descreve o inciso 10º do artigo 39. Bom,
Próximo inciso é o inciso 12º, a gente pula em 11º, porque com a lei ele foi vetado, né? Então, ele não está, então a gente pula para o 12º. Deixar de estipular prazo para cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação do seu termo inicial a seu exclusivo critério. Então, o inciso 12º ele deixa o seguinte, deixa claro para a gente: deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Então, um exemplo aqui, o abuso aqui é na não fixação do prazo, justamente deixar o consumidor à mercê, né, da imprevisão da resolução do seu caso. Então, quando você compra um veículo, né, a concessionária informa, olha, eu tenho um veículo, mas eu não tenho como te precisar a data da entrega. Né? Ou um serviço que a fabricante, você leva o seu carro para consertar, mas aí a loja informa que não tem previsão para a entrega da pressa. E não estipular esse prazo é abusivo. Você condicionar, deixar o consumidor refém dessa situação é abusivo. Tá? Então, aqui o exemplo que eu cito aqui, uma mecânica estipula a entrega do seu veículo, condicionando tal fato de entrega com o envio das peças pelo fabricante. Mas para o envio dessas peças, ela não determina um prazo. Então, na verdade, ela tenta lhe enganar, olha só, estou estipulando aqui, eu vou te entregar, mas eu dependo do envio da peça pelo fabricante, mas não determina um prazo estipulado. Então, essa inexistência de prazo que o legislador quis proteger, e aqui ele considera abusiva a não fixação de prazo para o fornecedor cumprir suas obrigações. Perfeito, senhores? Então, entrando no último tópico desta aula, 13º, ele diz o seguinte: aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. Então, o CDC, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor aqui, proíbe a modificação unilateral dos índices ou das fórmulas dos negócios jurídicos, gerando assim um grande prejuízo ao consumidor. Aqui ele pretende manter o equilíbrio e a segurança contratual, que não são previstos em lei ou em contrato. Isso acontece muito nos contratos imobiliários, né? Plano de saúde e contratos bancários. É aquela chamada sinalagma funcional. É a mudança, é o desequilíbrio futuro. O contrato ele começa equilibrado. O sinalagma funcional é justamente quando há um desequilíbrio futuro. Então, aqui essa cláusula, ela quer coibir o desequilíbrio e a insegurança futura no contrato. O consumidor ele deve ingressar no contrato, em todas as fases contratual, deve ter respeitado os princípios do Código, principalmente o equilíbrio contratual e a segurança. Então, esse inciso, ele permite, ele quer permitir a segurança, o equilíbrio, ele quer coibir o desequilíbrio contratual e, de forma unilateral, essas modificações que prejudiquem diretamente o consumidor nessa relação de consumo. Senhores, isso está elencado no inciso 13º do artigo 39. Perfeito? E para finalizarmos esse tema, para finalizarmos a nossa aula de hoje, inciso 14º, e ele diz o seguinte, inciso 14º, permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Superlotação, senhores, bem objetivo. Aqui quer coibir a superlotação. Infelizmente, os fornecedores de serviço, né, quanto mais lotado, melhor, porque eles lucram mais, né, com o consumo. Então, eles precisam ser fiscalizados, porque eles não se importam muito, né, com a segurança. Na verdade, o fornecedor de má-fé, ele se importa com o seu bolso e não com a segurança do consumidor. Então, em detrimento da segurança do consumidor, ele pode estar recebendo um público maior do limite estabelecido pela lei, e esse inciso ele foi incluído pela Lei 13.425 de 2007, em virtude da tragédia da Boate Kiss em 2013, para evitar justamente a superlotação, violando a segurança
estabelecimento. Então, aqui nessa tragédia, senhores, essa boate estava superlotada e ela começou a pegar fogo por um consumidor que acendeu uma tocha lá dentro, né? E a boate começou a pegar fogo e os seguranças não tinham ciência que a boate estava pegando fogo, e na hora que os consumidores pretendiam sair da boate correndo, os seguranças começaram a impedir. Eles não tinham ciência, né, que a boate estava pegando fogo. Então, nesse constrangimento, muitos consumidores morreram, porque a boate também não tinha saída de emergência e estava superlotada. Então, essa lei surgiu justamente depois da ocorrência dessa tragédia. Ela incluiu o inciso 14 no artigo 39, e trata-se de prática abusiva permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa, como máximo. Perfeito, senhores? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje, a gente finaliza o tema práticas abusivas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Estudamos inciso por inciso, dando exemplo para a gente entender, né, o que o legislador quis dizer com prática abusiva. Esse rol estudado aqui trata-se de um mero rol exemplificativo, tá? São as principais práticas abusivas identificadas pelo legislador. Então, ele inseriu um rol meramente exemplificativo, existindo a possibilidade, né, de terem mais práticas abusivas que, obviamente, violem as nuances do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Espero que essa aula tenha sido proveitosa e no próximo tópico, na próxima aula, iniciaremos um novo tema. Aguardo os senhores na próxima aula.